Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. Estamos comemorando nessa semana a Semana Mundial do Brincar, onde no mundo todo estamos estimulando e incentivando a reflexão sobre a importância do brincar na vida das crianças. A Jornada Falando de Brincar está em seu 3º ano consecutivo e estamos aqui reunindo estudiosos, pesquisadores, escritores, simpatizantes da infância. E enquanto nos reunimos, chamamos outras pessoas para vir conosco, para valorizar o brincar também. Hoje nossa conversa será com a Bia Vilela, a autora daquele livro tão famoso, O Gato Xadrez. Você conhece? Acho que sim, ou já ouviu falar. Hoje, então, chamaremos a Bia para conversar conosco sobre esse livro que é um brinquedo de ideias. A Bia tem uma experiência muito rica em atender a linguagem das crianças por meio de suas imagens. Vamos chamá-la? Convido vocês, enquanto isso, a chamar outros colegas. Vai mandando esse aviãozinho aí para outras pessoas para convidá-las a conhecer a Bia de perto e a ouvi-la também. Rosinha querida, também vi mais gente aqui, muita gente legal. Oi, Fátima. Oi, Rita. Oi, Franciele. Oi, Karen. Oi, Rafa querida. Oi, Fábio Vilela, irmão da Bia. Que prazer ter você aqui. Já agradeço pelos livros enviados. E Marcela, quanta gente bacana aqui. Tamires também tá aí. Vamos chamar a Bia? Vamos lá, um prazer ter a Bia aqui conosco. Dala. Ok. Ela já está aceitando o convite. Oi, Oi! tudo bom? Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, estou muito feliz pelo convite. A nossa conversa vai ser mais um dia de diversão e esse evento tão importante que vem vindo o mês inteiro, né, sobre o Sim, brincar, numa fase importantíssima, que é uma fase inicial da vida dos humanos. E então eu agradeço muito, espero que seja uma noite gostosa para todos e que a vai gente ser possa se sim, Bia. divertir e refletir com bastante coisas, né? Isso mesmo. Pessoal, para quem não conhece ainda, essa é a querida Bia Vilela. Ela é uma querida. Eu não a conheço pessoalmente, mas parece que a gente se conhece há anos e a gente só se fala aqui pelo mundo virtual, né, Bia? Já é a 3ª vez que ela participa conosco da jornada, em todas as edições da jornada desde 2020. Ela participou conosco, participou de outras lives também, de outras ações pedagógicas, né, que nos envolvemos em parceria com outras unidades escolares, com a escola onde eu trabalhei, com a escola, né, das Irmãs Carmelitas, o Lar São José, aqui na minha cidade. Enfim, nós já fizemos uma série de coisas lindas juntas, né? Inclusive a nossa última live internacional, né, Bia? E aí eu tenho que dizer para vocês o quanto eu sou fã da Bia Vilela, mas de carteirinha, como dizem. Porque sabe de uma coisa, gente? Eu digo isso para ela há muito tempo. Quando eu abro um livro da Bia, eu enxergo o desenho das minhas crianças. Eu consigo entender o quanto ela é sensível aos traços das crianças, porque as crianças se identificam com os traços dela. É muito bacana ver essa identidade. E eu aproveito de novo para convidar vocês a sentar aí para escutar a Bia e mandar esse aviãozinho também para outras pessoas, para convidar outros colegas para assistir essa live também. Aproveita e aperta esse coraçãozinho aí para que a nossa live suba e aí mais e mais e mais pessoas possam vir também participar. Bia, você sabe que é sempre um prazer você estar aqui, né? Então, sinta-se em casa, né? Que bom que você aceitou esse convite e vamos prosear porque a gente gosta dessas conversas, não é mesmo? E a gente passa aqui só dos bastidores, a gente conta para eles, né, Bia? Horas conversando, não é mesmo? Que coisa boa. Muito obrigada, Bia. Vamos falar sobre o livro, então? Eu que agradeço. Selma também, eu sou fã número um. Eu acho que ela tem um trabalho muito agregador com toda a turma
de educadores, e é uma proposta genial, e sempre esse esforço de cada vez agregar mais pessoas das áreas, e não só educadores, mas pais, pessoas ligadas com filhotes, né, crianças e tal. Filhotes. Eu tô vindo de um Covid, então eu sarei faz 10 dias. Eu só tô avisando que a gente vai fazer uma live dessa vez de 1 hora. Sim, Caso eu curtinha. canse muito, eu falo, mas a princípio eu tô super bem. A gente fez uma live surpresa há um mês atrás, Sim. porque a minha internet, eu estava viajando na França e a minha internet estava fraca, então a gente resolveu não convidar ninguém e apareceram várias pessoas. Foi Só que muito quando eu legal. vi, a gente falou 2 horas. Então, assim, a live está gravada na sala de aula da Selma, quem quiser assistir, e eu estou me esforçando para não ficar repetindo muitas coisas do que a gente já falou lá. Apesar de que o pensamento é o mesmo, né? As ideias são as Sim, mesmas. sim, Então eu vou começar rapidinho, só para. Foi uma promessa. A Selma. A gente conversou sobre as bibliotecas, né? Na França sim. ou em outros lugares por onde eu já passei, ou já morei, porque quando eu viajo, eu adoro visitar as bibliotecas. É uma hora que eu aprendo, que eu estudo, que eu observo, e eu vou não só na parte das crianças, mas na parte das artes. É como se eu fosse no museu, mas é na biblioteca. E é muito interessante observar como são dispostos as coisas, porque eu acho que assim, o importante dessa live, eu não vou ensinar nada para ninguém, mas as pessoas vão, é uma troca, né? Então, se eu consigo Sim. trazer alguma coisa que eu vi que é diferente, eu estou explicando e contando, e aí vocês vão refletir, podem gostar ou não, mas acho que essa troca é muito importante, né? Então, as bibliotecas que eu já participei, que eu já fui, é normal as crianças irem durante a semana, num dia frio, com os pais, com algum adulto. Os avós, um pai, uma mãe, alguém adulto, né? Então, levam crianças pequenas. Geralmente são essas que ainda não entraram ou é um dia sem aula, ou é um pós-aula, ou é criança que ainda não está na aula, né? Então, é menor, um bebê, criança até 3 anos. E o ambiente, lá nas que eu já vi na França, são muito fofinhos. Então tem o canto com o sofá colorido, tem às vezes uma barraquinha que a criança entra dentro e vai ler o livro dentro. Gostoso. Os livros, para as crianças pequenas, eles são dispostos em caixas. Então a criança, ela vai puxando ele assim e vê a capa inteira, Sim, sabe? Tipo, puxa, assim, e sim. consegue enxergar a capa. Em vez de estar em lombadas, como Uma prateleiras, né? livraria. Uhum. Como numa livraria. Então, a criança que é pequena está na altura dela, e a criança pequena ela consegue escolher a capa que ela quer. Porque ela vê, ela folheia melhor, né? Ela gira melhor esses livros. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal para a sala de aula ou para um quarto de criança, uma biblioteca na casa, porque você faz uma caixinha de supermercado. Junto com a sua criança, você enfeita ela para formar o seu canto, né? Porque eu acho que assim, tudo que for feito junto com a criança, você começa a envolver ela nesse processo de gostar do livro, né, desse Sim. canto. Então, assim, se você entrega pronto uma linda caixa que vai ser a biblioteca, é diferente dela escolher o material, pintar, Sim. colar, mesmo na sala de aula, né? Então, Exato. muitos professores são muito caprichados e se esmeram nisso. Mas se eles envolverem os alunos nesse processo, aí fica com outra visão, outro sentido para eles. Eles construíram a biblioteca deles, né? Isso mesmo. Ô, Bia, deixa eu falar uma coisa antes que você se estenda. Só que o seu áudio está para mim um pouquinho baixo. Eu queria que o pessoal falasse aqui se está ouvindo bem o áudio da Bia ou se é só para mim aqui. Outra coisa que eu queria que você falasse, Bia, é que tem aqui a mamãe do Davi pedindo para você falar um oi para ele. Então, fala um oi para o Davi. Oi, Davi! O Davi é um fofo. É uma Ai, que criança que bom. eu já vi um vídeo dele contando a história do meu livro e é muito querido. Então, eu Ah, que mando legal. um A mamãe beijo é a pro. Isabelle.
Nós temos aqui também algumas professoras, a Caroline Mendes, que trabalhou o seu livro Grande Rabanete. Temos também aqui a Janu, nossa querida amiga, que já leu muitos livros seu para as crianças. Quero aproveitar e agradecer quem está chegando aí agora, né? Chama mais amigos, a Rosinha está ouvindo bem. Tem gente falando que tá um pouquinho baixo. Eu Talvez se chegar um pouquinho aumentei, mais vê se perto. melhorou. Eu dei uma aumentadinha no áudio agora. Pessoal, e aí, melhorou? Tem gente que está dizendo que está ouvindo bem, que está normal. Então, a maioria está tudo ok. Então, Tá bom. agora está melhor. Então, aqui temos que registrar também a presença de tanta gente querida, tanta gente sabida que gosta do seu trabalho e está aqui conosco acompanhando, né? A Gláucia está aqui, a Fabi Vitiel está aqui, o Edu está aqui também, olha que a Isabel, quanta gente querida aqui, Rosinha. Bem, vamos lá, pessoal, vai mandando esse aviãozinho e convidando mais gente e põe o dedinho nesse coração para a gente jogar essa live lá para cima, mais pessoas também poderem participar. Agora, som organizado, imagem organizada. Eu gostei disso que você falou, Bia, só para pegar um gancho. Lá na sala de aula a gente tem bastante esse cuidado, sabe? De fazer com que a criança participe também desse canto, né? De ter ali os livros que eles apreciam, de ter o livro, né, com a capa para frente, assim, para que a criança possa ver, se deslumbrar com aquela imagem da capa e se interessar por isso, né? E eu gostei das suas dicas também, né? Dessa participação da criança, seja em casa ou seja na escola, para fazer esse espaço de ler ser prazeroso e fazer parte dela, né? Ela também colaborar, construir esse espaço que é o espaço dela. Então, valeu a dica aí. Eu gostei de saber sobre essas bibliotecas dos lugares onde você tem ido. Inclusive, da última vez que você foi, você me mandou fotos, né? Eu fiquei deslumbrada pela livraria e biblioteca que você mandou foto para mim. A Rô do Cantinho Pedagógico da Rô também está aqui, querida. Então, Manda um beijo. Bia, isso. Toda a E gente linda aí te assistindo. tem outra experiência que eu tive, assim, quando os meus filhos moraram em outro lugar, a biblioteca da escola era o canto onde os professores levavam as crianças quando elas estavam com algum um dia atravessado, por exemplo. Sim. Então, uma criança que chegou mais chorosa, com algum estresse, a professora entregava essa criança para a bibliotecária. Ali tinha uns colchonetes, umas coisas muito gostosas. E aí essa criança começava a se acalmar e era lá que ela estava diante dos livros para poder ficar um pouco sozinha e tentar se entender com os seus próprios assuntos, né? Sim. Inclusive tinha uma cadela que era da bibliotecária e aí eles não usavam essa cadela sempre, mas às vezes eles traziam essa criança e a cadela juntos para eles se acalmarem, mas sempre dentro da biblioteca. Então assim, mostra o cuidado que o livro pode estar por ali com as crianças, já para participar, já para trocar o assunto, já para deixar a pessoa mais distraída daquela coisa que está incomodando. Sim. E eu achava isso lindo, né? Que gostoso, nunca ouvi isso. Nossa, adorei, Bia. Que cuidadoso, né? Essa atitude, cuidadosa essa atitude, né? Da bibliotecária, da escola. Que gostoso, né? Como se fosse um lugar de catarse, né? Ali eu me encontro. E o animal faz isso com a criança, né? Sim. Não, e essa questão dos adultos levarem a criança rotineiramente para uma biblioteca, ela cria vínculos. Então, Sim. um dia essa criança está num parque, e aí num dia de chuva ela está numa biblioteca, aí no outro dia ela está na casa da avó. Quer dizer, faz parte do vocabulário ir a uma biblioteca. Não é uma coisa eventual, especial, não. É como passar algumas horinhas, uma hora. Não necessariamente vai ter um contador de história, né? Mas vai ter o adulto ali com esse vínculo com essa criança. E essa criança vai estar junto de alguém que ela acredita, né? Que é o suporte dela, que está junto, que está participando. Eventualmente vai ler para essa criança, ou mais tarde, com o passar do tempo, ela mesma pega o livro sozinha, folheia da maneira que quer, né? E aí por diante, né?
Mas Gostou? é muito legal. Eu queria começar a nossa história. Eu vou basear nossa live basicamente mostrando como um livro ele atinge as crianças e os adultos nos mais diversos níveis e como que a gente pode imaginar como esse livro eu chamo de brinquedo, porque assim, que brinquedo é esse que tantas coisas consegue trazer para criança, para o ser humano em geral, né? Eu vou ler eu vou pedir para vocês, quem estiver me assistindo, por 10 segundos, respirar, sentar confortavelmente aonde estiver, esquecer que é educador, que é pai, que é mãe, que precisa resolver assuntos com o livro e escutar a história que eu vou ler como se fosse uma pessoa normal, como se fosse eu ou você, pessoa descabida, sem a sua profissão, sem as coisas. Então, assim, esqueçam tudo, recebam essa história que eu vou ler para vocês. Eu vou mostrar as imagens, mas por ser um Instagram é tudo muito pequeno, então eu peço que vocês mais escutem do que queiram se esforçar para pensar nas imagens. Se conseguirem ver, tudo bem. É rapidinho, é um livro meu. Se chama Era uma Vez um Caracol Furado. Era uma vez um caracol furado. Toda vez que chovia, ele ficava molhado. Chegou a ficar muito gripado num dia de chuva e vento gelado. Resolveu então trocar a sua casa antiga por uma novinha, sem furo e sem formiga. Teve muito frio na sua casa de metal. Era tanto arrepio, nunca viu nada igual. Arranjou uma casa de algodão, muito fofa e macia. Só que nada mais ele fazia. Só dormia. Levou um pisão na sua casa de papel. Se sentiu esmagado desde o pé até o chapéu. Mas ficou contente, apesar de achatado, ele se virou de lado e caminhou feito gente. A casa peão foi a maior sensação. Só que ele exagerou na tontura e andou na contramão. E alguém perguntou: que tal um ninho? Cutuca, pinica, machuca. Casa de pauzinho só se for para passarinho. Mesmo assim, tentou uma casa de penas. A ideia era boa, mas fazia cócegas e ele ria à toa. A casa rocambole, ele logo foi comendo. De tão saborosa, ela foi desaparecendo. Ficava esticado na casa de mola. Cadê? Achou! Mas casa de mola também se enrola. Deu certo. Após tanto trocar, aprendeu o que devia. O bom mesmo era cuidar da antiga moradia. Tirou as formigas e limpou a sujeira. Pintou colorido a casa inteira. Naquele furo, plantou uma roseira. E alguém perguntou: e se a água entrar? De novo. Eu abro a torneira
e começo a regar. E acabou-se a nossa história. Legal, Bom, Bia. pessoal, essa história era uma vez um caracol furado. Eu publiquei pela segunda vez pela editora Moderna. E o meu assunto vai falar, eu vou mostrar para vocês os feedbacks que eu tenho e as ideias que eu tenho a partir deste brinquedo que se chama livro e que para mim é um brinquedo, como qualquer outro, né? Por quê? A criança pequena é uma coisa impressionante. Parece que quanto menor elas são, mais elas sabem que o livro é um brinquedo. Sim. Conforme elas vão crescendo, elas vão associando o livro a outras coisas. E ele começa, bom ou ruim, ele começa a ser associado a outras coisas que não é só um brinquedo mais. Então, vocês que são a maioria que tem contatos com crianças, eu não sei se vocês já viram, uma criança quando gosta de um livro, ela leva debaixo do braço para tudo quanto é lado, né? Sim. E isso é uma coisa que ela não está com nenhuma ideia preconcebida. Então aquele livro vai com ela porque ela pode ler num canto, ela pode mostrar para alguém que ela gosta e assim por diante, né? Com o passar do tempo, esse livro vai ficando uma coisa mais ligada à escola, né? E o que acontece também, o que não tem problema nenhum, né? O livro também faz parte da escola. Eu acho que, assim, o meu medo e o meu cuidado é, assim, como podemos incentivar uma criança cada vez mais participar e gostar de um livro, de livros quaisquer, histórias, e descobrir por si só as histórias que são mais a ver com ela ou mais menos a ver. Porque a gente é um aprendizado, né? É um aprendizado e a gente também não pode hipervalorizar falando assim, nossa, você vai ganhar um livro, o livro é o mais maravilhoso do mundo. Porque aí quando a criança abre o livro, ela tá com essa ideia de que o livro é a coisa mais maravilhosa, mas é ela que tem que sentir se o livro é maravilhoso, não é a gente, né? Então, eu acho que assim, a gente conversando sobre o que o livro traz, as ideias que já aconteceram, as relações que já se formaram a partir de um livro, a gente começa a ter mais material para gostar, a gente também, né, de acreditar nisso. E a questão não é só ter um livro na sala de aula ou ter, claro, é importante esse contato, mas quantas pessoas a gente conhece que tem muitos livros e não aprendeu a gostar do livro? Não adiantou nada, né? Ou é como na roça, o cara mora na roça, tem a chance de ter galinha, horta e tudo, e tá morrendo, assim, tá com inanição, né? Por quê? Porque ele não aprende, ele não foi incentivado e educado a criar sua galinha, a plantar a sua horta e comer melhor, né? Então a gente acaba tendo o fato de existir livro ajuda, mas não resolve, né? Precisa ter um incentivo e uma maneira de mostrar para essa criança que isso é bom e que faz parte do equilíbrio, né? Não é só ele, nem é só outras coisas, né? Então, Bia, assim, deixa eu falar uma coisinha. Voltando àquilo que você falou sobre os hábitos, né, dos franceses ou de outras pessoas de outros países por onde você já foi, que foi a sua narrativa aqui no começo da live, o quanto você vê essa frequência, né, das famílias levarem as crianças em bibliotecas, né, livrarias e bibliotecas. E eu acho que casa com um pouco do que você está falando aqui agora, que o livro ser parte integrante da caixa de brinquedo das crianças e ser parte do cotidiano dessa criança, não só na escola, né? Você está dizendo assim, que pena que o livro vira um objeto escolarizado, e o que legal é que isso faça parte, né, dessa vivência, né? Assim como a gente incentiva as mamães grávidas a ler para os seus bebês ainda na barriga. E eu queria contar aqui uma experiência enquanto mãe. Sempre, minha filha mais velha, minha caçula, enfim,
sempre em Natal, né, aniversário, Dia das Crianças, elas ganhavam alguns presentes. Mas entre eles sempre tinha um livro. Não era opção, livro ou brinquedo. Elas podiam escolher o que quiserem, mas o meu presente especial era sempre um livro. E até hoje, elas já são adultas, né? Eu vejo o quanto elas tiveram esse hábito como um grande prazer. Elas são leitoras vorazes, participam de clube de leitura, né? Minha filha mais velha já é mãe, incentiva minha neta também. Então, isso é uma coisa que vai criando vínculos com a leitura, sempre de forma positiva, né? Então, mesmo que a família não possa fazer, né, assinatura de pacotes de leitura que chega todo mês, né, um livro em casa, se puder é ótimo, mas se não puder, ainda existem livrarias nas cidades, né, bibliotecas especialmente, que podem tirar emprestado. Muitas escolas, a grande maioria das escolas fazem projetos de leitura onde as crianças levam livros para casa para ler, né, Bia? E o gostoso é isso, né? Eu interpreto a sua fala assim, que esse momento da mãe, do pai, da avó, da madrinha, do cuidador adulto, ler para a criança, que é um momento de bastante vínculo, né? Tem bastante gente falando aqui, Bia, deixa eu mostrar aqui enquanto, já que eu interrompi sua fala, Não, bom vou problema. ler aqui para você, ó, quer ver? A Isabelle falando que o sonho do Davi é conhecer você pessoalmente. A Glaucia falando que minha filha faz isso ainda com 8 anos. Anda com o livro. Olha que lindo, Bia. O Lindo. Fábio Vilela contando assim, ó. O Enzo gosta do livro O que é que tem naquela mata, mas tem que abrir sempre na página dos macaquinhos. Que lindo, né? O irmão contando aqui. Deixa eu ver se tem mais. E ele continua. Aquelas folhas 14 e 15 viraram tipo o coelhinho da Mônica, objeto transicional. Ai, que gostoso, né? Olha só, vida, livro, né? Fazendo parte da vida dessa criança. Nossa, é muito legal isso, porque assim, se a gente perceber o quanto o livro é elo de ligação entre o adulto e a criança, a gente, a gente faria muito mais, né? Porque assim, é impossível um adulto ler para uma criança e falar no celular ao mesmo tempo. Então ali é conexão plena, não tem Sim, como, né? E é dividir o amor, dividir as emoções, dividir o assustar do livro ou o que, que vai acontecer junto. Isso em muitas idades. Seja para um bebê, né? Ou que eu sei que vocês falam bebê até 3 anos, o que me espanta um pouco, mas tudo bem. Mas assim, o que, que um livro faz com um bebê, por exemplo? Né? O bebê, está se descobrindo, descobrindo a mão, descobrindo o olhar. Então você começa a mostrar também outras coisas do mundo, né? Então se você pega um livro e faz um ventinho na cara dele, né? E aí esse brinquedo está fazendo vento, né? Então você tá uma conexão de textura, de sensação. Aí você mostra a cara de um cara. Eu acho que assim, uma coisa muito estilizada como isso, eu nem tão recomendaria. Eu poria uma cara de um adulto, mas assim, essa criança já está saindo do meio dela, que é eu só vejo pessoas para ver a figura. Então ela está aprendendo um símbolo. outra linguagem, Porque né? não existe um adulto de 10 centímetros. A cara das pessoas é maior, mas a hora que Sim. essa criança tá, esse bebê, esse bem jovem, bem pitico, tá vendo uma imagem, ele tá decodificando os símbolos, né? Então você tá abrindo o mundo, novas coisas do mundo para ele, né? Entendi. E então assim a leitura, quando você lê para uma criança, você está fazendo essas relações. Aí você brinca. Cadê o olhinho da criança? E ela, né, mostra o seu. Cadê a boquinha? Mostra no livro, mostra na criança. Cadê a mão? Né? E aí você vai fazendo esse diálogo entre livro, você e a criança. Né? Ou você fecha o livro, sumiu, abre o livro, apareceu, Show. fecha o livro, sumiu, né? Assim, são brincadeiras com esse brinquedo chamado livro, que é genial. Quem Sim. ganha? Todo mundo. Porque essa conexão do adulto com a criança dando risada é puro amor.
né? E quando eu li esse livro para vocês e pedi para vocês saírem do papel de educador e virar gente normal, é porque é assim que a criança recebe um livro. Ela recebe com o coração e com os olhinhos para ver o que vai acontecer, né? E se a gente entender isso, a gente vai sempre escolher um livro que seja extremamente significativo para a gente em primeiro lugar. A hora que a gente acredita nesse livro, a gente passa esse amor, essa energia para as crianças que estão recebendo a mesma história. E aí essa história, ela é contada com o carinho que tem que ser feito, né? Sim, isso mesmo, Bia. Então, é quando tem... E aí, assim, e aí eu posso agora começar a falar um pouquinho sobre as experiências que eu já tive e o feedback de pais, mães, professores, né? Legal. Eu não vou falar nomes, porque eu sou ruim de nomes e às vezes eu posso estar trocando pessoas ou escolas, né? Esse livro, por exemplo, eu já vi um projeto numa escola com bebês, mas aí era bebês até 3 anos, onde foram trabalhados todos os materiais, o macio, o gelado, o que cutuca. Então, até assim, ir para o pátio, pegar galhos da natureza para fazer o que é que cutuca, né? Ou mexer em texturas todas, e não eram só as texturas do livro, mas assim, foi experimentado com essas crianças pequenas. Muitas texturas, né? E muitas sensações, calor, frio, geladinho. E ali eles depois foram construindo caracóis grandes, colando com colagem, né? E esse foi o projeto onde eu vi ele pronto. Eu não participei, normalmente eu não participo dos projetos. Quando eu vou em algum lugar ou quando me mandam um vídeo, a coisa já está feita, né? Sim. Mas aí eu falo assim, nossa, que gostoso que foi esse brinquedo, né? De Sim. montar com as crianças Um esse caracol livro, de textura, né? cara de textura, né? Outra coisa que eu já vi, já recebi vídeo, né? A criança lendo o pequena, 3 anos, Ai, que lendo lindo. esse livro inteiro com o pai e a mãe filmando, né? Sim, Meu, se a mãe filmou o pai e a criança, essa cena já aconteceu muitas vezes na às casa vezes. dele, É. né? E aí não tem adulto que não se orgulha de saber que o filho está feliz com essa história. E essa relação do pai com a criança rindo junto, contando junto, é extremamente forte e especial, né? Sim. E é gostoso, né, Bia? Porque o livro, ele tem um texto rimado. Isso conquista a criança, né? Porque ele tem palavras muito simples, a imagem, né? O texto serve de legenda para aquela imagem, né? Para fortalecer aquela imagem. Então, a criança faz tudo que ela gosta. Ela fala, ela canta, no caso, né, de cantar aquela quadrinha, ela vê a imagem e ela tem ali o afeto das pessoas que a amam, né? Olha que coisa gostosa. E o livro, na verdade, ele é um aliado, né? Porque assim, não tem adulto que não acha importante. Isso Sim, para a escola, para, né, para nós todos, a gente está trabalhando com um objeto que é do bem, né? Ninguém vai sim. falar, bom, claro que isso já até nem acontece muito, né, de uma pessoa ficar tanto lendo, mas ninguém vai falar, para de ler isso que vai te fazer mal. Não existe Não. normalmente, né? E aí, então, assim, são. Mas eu não falo, sabe, Selma, quando eu falo desse vínculo de adulto com criança, eu não, o exemplo de hoje é esse livro, mas o que eu digo é que, assim, qualquer livro pode ser Uhum. fazer esse papel, entendeu? Eu não estou querendo dizer do meu livro, blá blá blá. Não. Entendo. Livros em geral, desde que a criança e o adulto tenham se identificado com essa história, né? Sim, E o que acontece? Cada criança vai sentir o livro de uma maneira. Então, às vezes, um livro toca, e numa fase da vida dela, né? Naquele momento, esse livro tocou ela de um jeito. Às vezes passa um tempo, já não vai mais fazer esse sentido, né? Então, por isso que ela volta no livro muitas vezes quando ela gosta, ou ela deixa de lado, porque tudo bem, a história foi legal ou não foi, mas já não fez mais esse sentido, né? Então, cabe
adulto, ou se for num grupo de escola, trazer uma variedade para que cada um consiga ter essa liberdade de ampliação de vocabulário, de imagem, de sair do mundo real e conhecer novos mundos. Eu estava pensando, por exemplo, Homem-Aranha, Super-Homem ou Pikachu, saiu de histórias de livros, né? Histórias em quadrinhos. Sim. Então, se a gente tem um modelo que foi criado, um livro, uma história em quadrinho, um super-herói, ele entrou num nível tal que virou o brinquedo das crianças na vida real. Então, o livro é uma fonte de inspiração para muitas brincadeiras, né? Eu tenho, falando desse livro, um filho de uma amiga, agora ele já está grandinho. E ele falava, ele põe uma capa, e o caracol furado foi o super-herói dele. E ele gritava pela casa assim, eu sou o caracol furado! E corria. Que legal. Então, assim, esse menino, ele pegou, na minha opinião, o top de que um livro deve ser. Porque um livro deve trazer isso para a criança. Trazer um personagem que ela possa gostar a ponto de ser o amigo dela, né? Sim. E isso, a criança que atinge isso, ela atinge o máximo, porque a partir disso ela vai descobrir que outros livros trazem outros personagens, trazem outras histórias. E mais, né? Ele pode brincar com os personagens dele, incluindo um personagem inventado a partir de um livro, né? Então, é muito bacana, é quando realmente é a essência, né? Por quê? Porque a partir daí tudo vai... tudo flui, né, Selma? Flui porque você tem um texto, flui porque esse texto traz palavras diferentes, flui porque traz imagens e coisas que não é da vida real, mas que muitas vezes pode fazer o contrário. Um livro que fale de bichinhos, de natureza, você depois pega essa criança, vai para o jardim, vai para um parque, vai para a vida real e mostra o jardim, a natureza, faz o essa bicho. relação, né? Então, isso. Então, assim, o livro, ele é uma porta é uma abertura para o mundo, tanto imaginário como o mundo real também, né? Olha, não adianta você matar no videogame que o cara do videogame, você dá um undo e ele volta, porque se você matar ali para fora, ele não volta. A vida é assim, né? É diferente. Então são coisas que assim você traz a partir do livro discussões, né? Você apresenta coisas que a criança depois pode discutir, pode repensar, né? E, bom, então eu vou falar mais coisas sobre o caracol, né? Ok. Eu já vi cenas de teatro com crianças, que cada um tinha construído um caracol, uma casinha de caracol nas costas, mas elas construíram, né? Então houve uma brincadeira tudo de estimular a oralidade, estimular a presença física, fazer o caracol atrás. Então tinha caracol de latinha, tinha caracol de algodãozinho, né? O caracol nuvem, e aí Legal. fez um teatro, né? Depois teve uma escola que eles discutiram na escola inteira, foi muito legal. Eles queriam que eu fizesse uma live para crianças de 3 anos a 10 anos. Eu falei, é impossível, não dá. E era para a escola inteira. O que a gente combinou? Eu fiz uma brincadeira com eles de caça ao tesouro. Eu mandei um vídeo antes das férias e eu falei, gente, vocês vão caçar livros por tudo. Quanto mais tesouros vocês trouxerem, mais vocês vão mostrar para os adultos as coisas legais que vocês descobriram. E aí eles trouxeram pilhas de livros durante as férias, que pegaram na casa da avó, de não sei quem, de todas as idades. Tanto os pequenininhos quanto os grandinhos, né? E fizeram música sobre o caracol furado,
tinha um refrão, né? Porque quando eu fiz esse livro, na verdade, eu fiz porque eu achava que esse assunto era importante para mim. O quê? A gente valorizar o que a gente tem, né? Saber cuidar e não achar que o do vizinho é sempre mais legal. Então, assim, esse foi o ponto número 1. Mas cada criança é que tem que descobrir o que a mensagem está dando. Não sou eu que tenho que falar, ó, tá vendo? A gente tem que preservar o que é nosso. Não é assim. Eles têm que descobrir, eles que têm que questionar. Então, teve uma outra escola, que aí eram crianças mais velhas também, eram 8, 9 anos, que cada um construiu uma casa de verdade, do caracol furado, né? Uma casa com vários materiais. Cada um escolheu um, mas era tridimensional. Todas as casas tinham um defeito. E eles me Ah, mandaram um vídeo dizendo assim: a minha casa eu fiz, ela é assim, mostrava. Ela tem um defeito, mas eu gosto dela. E aí eles explicavam o defeito de cada uma das casas, que né? Então, legal. olha que lindo, né? Você pega um livro, você faz uma construção, e isso é brinquedo. Isso não é Sim, livro, né? E sim. a E que última das que eu... reflexão, né, Bia? E que É reflexão, uma impressionante. analogia tão simples para a vida humana, né? Cada um de É, nós tem suas características, com coisas boas e defeitos. E essa criança foi construindo aí com a ajuda, né, de um adulto que viu uma intenção tão bacana, né, uma reflexão tão bacana, e ajudou ela a fazer essa representação, né, por meio é, da sua casa, né? Legal sim, isso, gostei da ideia dessa muito. professora. E aí teve uma, só para finalizar essa parte desse livro, né? Ele era assim, era uma criança, esse eu já falei em live, eu não sei se você, mas eu devo falar porque é lindo. Essa menina, ela tinha uns 3 para 4 anos. E Sim. ela estava em Manaus na época que as pessoas estavam morrendo de Covid, como se morria, como se fosse gota d'água caindo no chão. Então as pessoas morriam. E ela aparece um vídeo que a mãe me mandou dentro de um quartinho do quarto dela e ela tinha 2 brinquedos na mão. Uma boneca e um livro. Eram os 2 brinquedos que ela tinha. E na hora desse livro, ela pegou a parte que falava: chegou a ficar muito gripado num dia de chuva e vento gelado. Esse livro e ela estavam se conectados, né? O livro brinquedo dizia para ela e ela dizia para a boneca: olha, ele ficou muito gripado num dia de chuva e vento gelado. Então, essa menina, ela estava usando o livro para conseguir extravasar as coisas que ela estava vendo na cidade dela. Os assuntos, as pessoas morrendo. E ela contava para a boneca, né? Então, me diga, né? O livro, ele não tem idade, assim. A gente pode ver que o livro, ele serve para qualquer um. Não importa, o livro não é para 2 anos, para 10, para 20. O livro é para quem está aberto para receber essa história. E cada um vai receber de uma maneira, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho que a gente assim tem muitos assuntos e o legal é os adultos passarem sempre para frente as histórias de sucesso que aconteceram por causa de livros, né? Sim. Porque assim é uma maneira onde todos ganham, né? Um pai, às vezes, ele tá com pouco vínculo na família porque trabalha muito. O livro pode ser aquele momento no final, né, antes de dormir, onde as crianças sentam juntas, ou o pai, ou a mãe, ou seja lá quem for, mas essa rotina de ler um livro antes de dormir, sair do mundo do dia e relaxar, dividir junto, Essa né? Então, assim, conexão, agora né? eu leio o livro e agora eu tô junto com quem eu amo. É E verdade, você aí eu vou sabe, dormir, Bia, porque essa pessoa tá do meu lado, entendeu? Eu vou dormir porque eu sei que tá aqui, né? tá? O coração aquecido, né? E seu irmão colocou aqui que ele não tem certeza da fonte, mas que é um hábito, né, francês, parece, que todos os dias um adulto lê para a criança antes de dormir. Então ele falou, eu não sei se é a fonte disso, mas eu já vi isso acontecer. Então ele trouxe também essa referência, né? Desse hábito
né, das crianças lerem, né, deixa eu ver aqui, quer ver, ó, ver se eu acho aqui. Ah, É porque, para quem não sabe, o meu irmão, ele dá aula na faculdade de pedagogia. Ele dá aula de sim, está aqui psicologia lá na participando Unesp. conosco. Quer ver? Aqui, E ó. Parece ser um hábito em inglês, desculpa, em inglês, que as crianças leiam um pouco antes de ir dormir. Não me recordo a fonte. E aí nós temos aqui a Isabelle falando, a mãe do Davi, que ele falou que você é a melhor do mundo inteiro, Bia. Olha que ai, Davi que mais amor! querido. Coisa Davi, mais você tá linda. demais. Muito lindo. Esse E o Davi tá Fábio demais. Quero um continua. desenho de presente. Ah, que fofo. Ó, quando você falou a respeito de não dá para ler um livro para criança enquanto se olha o celular, ele comentou assim: adorei. Assim como seria um pouco impessoal uma mãe alimentar seu filho com atenção na novela, né? E realmente é estar presente, né? A Silvia Ritchie colocou assim, ó: meu filho dorme com o primeiro livro dele, que ganhou na leiturinha antes de nascer, e sempre Que lia amor. para ele. Hoje já tem 4 anos, é o preferido. A Adileia colocou assim, olha, escreveu por outra criança, né? Eu sou o Vitor Hugo, adoro que minha avó leia livros de histórias à noite para mim. Ai, que coisa mais fofa, Que que lindo. delícia. A Glaucia Renata, minha colega aqui, falando, né, agradecendo você. Obrigada, Bia, pela ideia do projeto desse livro. Olha quantas ideias bacanas ela já trouxe aqui, né, Glaucia? Nossa, deu para notar muita coisa, né? Muitas possibilidades. A Rô está aqui curtindo você, mandando beijos de corações. E o Fábio continua, né? Sim, o que temos é nossa casa, nosso eu, nossa alma. Consertamos, não trincamos, é. E essa é uma mensagem que a criança capta com tanta facilidade, né, Bia? Essa e outras. Existem livros, né, muito preciosos. Ó, a Leni Vieira Dornel colocou assim: que lindo, Bia, pensar em quantos livros com suas histórias ajudam as crianças e muitas vezes nós adultos a elaborarem suas perdas. Viva! É assim A Leni mesmo. também é uma outra super educadora lá do Rio Grande do Sul, maravilhosa. Eu fico feliz. Coisa boa, né? Tá vendo só? Não, eu A, a, acho. as Pode falar. lives, né? As lives vão aproximando as pessoas de diferentes lugares, mas com mesmas convicções, né? Com mesmos desejos, né? Que as crianças, as infâncias sejam felizes, né? Os adultos possam alimentar esse tempo feliz das crianças, né? E o livro sempre vai ser um parceiro, gente. Que coisa boa quando a gente remete à memória, né, à nossa infância e descobre que delícia que, né, meus pais, meus avós, enfim, alguém da minha família me ensinou a amar os livros, né? Eu sou uma, né? Já contei para vocês, já contei aqui em várias lives. Eu sou filha de uma família de muitos, muitos filhos, né? Meus pais tiveram 8 filhos. E a gente morava numa casa humilde, mas era uma casa que ele fazia muita questão que a gente lesse. Então, ele assinava a Biblioteca Barça, né? Ele assinava aquela coleção de livros, e num dos lugares que a gente tinha, que o meu pai estava ampliando a casa, que ia ser o banheiro do outro lado, né? Que a gente tinha um banheiro só para todo aquele povo, ele ia fazer outro. E aí, isso recentemente também meu irmão mais velho relembrou. Ah, eles acharam melhor, ao invés de construir um banheiro, construir uma biblioteca. E eu me Ah, lembro, eu pequena, né, com 5, 6 anos, olhar para cima assim e ver aqueles livros vermelhos da Barça, né? E sentar no colo do meu pai e ver aqueles mapas, aquelas coisas lindas. E esse amor pelos livros eu carrego até hoje, né? Hoje muitas pessoas perguntam: Selma, eu sei que você gosta de livros, você tem livros lindos, você tem sobre tal coisa? Então eu geralmente, ou se não tem, ou eu indico, né? Eu conheço, falo, olha, eu não tenho, mas tem esse. Então, porque a gente fica atento, né, a esse repertório lindo que o livro traz, para tratar coisas que às vezes a gente não consegue ali, né, no dia a é dia. O porque livro ajuda. às vezes é através do livro, né? E os contos clássicos são muito, eles têm essa função, né? Através do livro você consegue falar coisas simbolicamente, mas a criança vai entender do jeito dela.
Sim, né? Então, ela exatamente. vai entender, ela vai precisar, né, do mal, do bem, da morte, da vida, para poder entender e compreender certas coisas. E é Isso, muito legal, acertos, porque né? é importante, assim, aceitar as perguntas e não dar as respostas. Deixa a criança descobrir as respostas por ela mesma, porque as respostas de um livro não existem, assim, não tem o certo e o errado, tem o que cada um Sim. vai sentir naquele momento, né? Uhum. Então, Assim eu como acho a que obra de arte, né, Bia? O que o sim, artista faz sem uma ideia pré-concebida e rígida e fixa, cada um faz uma interpretação ao observá-la, ao apreciar. E o livro é a mesma coisa, não é? Cada um interpreta e traz para si aquela mensagem, independente da ideia inicial que o autor quis, né? Você concorda com isso? sim, eu até me surpreendo às vezes com coisas feedbacks que eu recebo, porque eu falo, nossa, eu não pensei nisso, que bacana, né? Como essa criança viu esse ponto, porque lógico, a gente faz sobre o nosso ponto de vista, né? Mas a gente Sim, não tem. E agora tem essa coisa do livro que é o ritmo, né? Cada um vai ler e vai ver o quanto quer e o quanto precisa. Eu não acredito que todo mundo que goste e que seja super incentivado quando criança vai ser incentivado a vida inteira. Eu acho que isso muda muito. Eu não sei como seria a fórmula mágica de fazer a criança ler sempre, né? E virar pré-adolescente, adolescente, adulto. E nós adultos também, muitas vezes a gente também para de ler, né? sim. Porque o livro começa a ficar, a gente às vezes vai ler um livro com um cara super que escreve super bem, a gente não entende nada, fala, meu Deus, por que eu tô com esse livro? E a gente vai desanimando, né? A Porque gente para você troca. chegar no cara que é super bom, que fala difícil, você teve que passar nas etapas dos livros mais simples. E isso serve Sim, para todo mundo. Então, sim. assim, se você não teve a base, você não chega lá, a não ser tipo em faculdade, que você é obrigado a ler 1000 livros e você vai ficando cada vez melhor. Mas na vida real, a gente tem que ir suave, o livro tem que ser gostoso, a vida já é dura demais. Vamos fazer o livro uma coisa boa. Eu tenho uma amiga da França, morou na Inglaterra, tem a origem indiana, uma pessoa genial, muito linda, assim. Sempre leu muito. E aí eu encontrei ela agora, ela falou o seguinte. E na França, assim, os adultos e crianças adoram histórias em quadrinho. É Que uma coisa bacana. extremamente forte, importante, tem para todos os níveis, né? Tem até, sei lá, né, para criança, para adulto, com linguagem de adulto, com linguagem de criança, tem de tudo. E ela, na pandemia, ela falou, Bia, eu não conseguia mais. Ela sempre leu muito. Ela falou, eu não Sim. conseguia mais ler. Porque eu sempre li, porque era uma hora que eu saía do mundo e me retirava sozinha nas minhas imaginações. A hora que eu fiquei sozinha, minha filha foi na casa do pai e eu sozinha no apartamento, toda vez que eu lia, eu pensava em solidão. Então, Hum, quando eu estava na vida real, a solidão era importante para mim, o meu canto, a minha fuga do trabalho, dos meus problemas. A hora que ela ficou sozinha, numa sozinha. casa, trabalhando sozinha, ela falou: eu comecei a ler histórias em quadrinhos, porque eu sabia que era mais leve, e aí ela voltou a ler. Então, assim, Ah, olha como que um livro atinge as pessoas, né? E a gente sim. tem que ser humilde o suficiente de falar, não, eu não preciso ler o mais difícil, porque nesse momento eu estou precisando de uma coisa suave. Ou, ao contrário, agora eu quero me desafiar com coisas novas, né? E isso serve para todo mundo. Então, a gente incentiva a criança, que vai trazer muitos benefícios, inúmeros benefícios, com a esperança que futuramente também ela possa continuar aproveitando, mas assim, no mínimo ela conseguiu compreender uma linguagem escrita, entender o que está sendo falado, né? Então não fica aquele alfabeto como é que chama? Analfabetismo funcional, por exemplo. Isso. Lê, mas não entende, Sim. né? A criança muito bem incentivada nessa fase inicial, ela vai crescer e ela geralmente vai entender.
né? Verdade. E ela vai cada vez mais ter interesse pela leitura, pela Sim. escrita, né? E assim vai, né? Tem E um comentário aqui da Ju Caça, desenhadora. Ela colocou assim: ensinar a amar a leitura prepara a criança para uma vida onde o aprender é uma alegria e não um pesar, não é? exatamente. E olha, eu vou contar para vocês. Eu só consigo fazer livro porque eu estou me divertindo. E Ai, é verdade. diversão é uma coisa que todo mundo precisa. Porque assim, não existe a criança, quer dizer, éramos crianças há pouco tempo atrás. A gente é uma criança crescida que virou adulto. Então, quando eu tô falando com vocês, se vocês lembrarem, tipo, uma vizinha mais antiga ou uma tia que fala: "Nossa, eu troquei sua fralda como você cresceu". A criança que tá aqui na sua frente hoje, daqui a pouco você vai falar: "Nossa, eu troquei sua fralda, como você cresceu". O tempo passa muito rápido, Rápido. né? Só Sim, que a gente é a mesma que a gente era. Eu, Bia, já fui criança. E eu não deixei de ser a Bia. sim. Aprendi coisas, ganhei experiências, perdi outras experiências e tal, mas assim, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então é Sim. extremamente importante essa fase inicial, essa descoberta do mundo, porque ela tem menos preconceito para aprender, né? E ela está Vai aberta perder. e a gente Uhum. tem que tentar ensinar de uma maneira mais aberta possível para ela ter Sim. as escolhas dela depois e não a gente ficar falando tem que ser assim, tem que ler para aprender, tem que ler para não sei o quê. Não, livro não pode ser lido porque está de castigo. Ah, você está muito agitado, vai ler. Não, ler tem que ser uma coisa prazerosa. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer um piquenique no quarto e depois que acabar o piquenique ou durante, eu vou ler a gente vai ler juntos uma história, né? Que Como que gostoso, a né? gente faz? Coisas gostosas, né? Uhum. Vou dormir. Ah, hoje eu estou muito cansada. Então você, criança, faz favor, escolhe um livro para ler para mim. Aí você põe a criança sendo a que está te cuidando. E essa criança vai ler para você o livro que ela quer, porque ela acredita que ela vai fazer você descansar. Que gostoso. Então Ela vai tem, entender esse carinho, né? você vai trocando os papéis, né? Isso é muito legal. Às vezes o livro atinge crianças que elas não estão, crianças especiais. Sim, É muito comum a criança especial se encantar com algumas partes de um livro, né? sim. Isso é muito Personagem, né? bacana. Olha que troca, né? Que bacana isso. É verdade. Quando você falou sobre a leitura de autores, né, consagrados, mas que requer um pouco mais, né, de exigência na interpretação, a Rafaela Carabolante, que é uma colega professora nossa aqui, que tem feito, sabe, Bia, todas as lives da Jornada Falando de Brincar, ela tem feito um resumo das lives e tem postado, sabe? Então, logo você Eu vai vi, receber aí muito o resumo da legal. sua live também. Parabéns, Rafaela. Isso. E ela escreveu assim, ó, Pedagogia do Oprimido é um livro que eu não consegui entender até hoje. Olha só, porque é uma linguagem que exige um pouco mais, e aí a gente vai e volta. Isso é normal, né? E a gente vai, assim, encontrando nesse caminho, assim como a criança tem aquele livro que ela mais gosta, a gente também vai se identificando com alguns autores, não é? E é engraçado porque às vezes a gente lê a primeira vez, não entende nada, aí a gente volta a ler de novo, começa a entender um pouquinho mais, aí começa a E, vai aos poucos, e a gente não é obrigado e nem a gente precisa se sentir mal de não ter entendido, porque faz sim, parte do processo esse crescimento, né? Aí exato, você volta, e se você pegar 30% mais pegar 30% já é 30%, né? verdade. Depois alguém pode te explicar um pouco mais. É. Mas a E criança é teve. isso. Uma vez uma professora dos meus filhos, eles já estavam com 10 anos, ela pediu uns livros meus para ler Hum, na classe. Eu falei, ah, mas normalmente os meus livros são para crianças menores. Ela falou, Bia, crianças que não tiveram essa etapa, elas precisam voltar para trás para ter a etapa gostosa, com menos texto, e para ir chegando mais para cima. A gente precisa voltar nesse. Né? É que nem tipo criança que não engatinha e já vai direto. Então, sim. tem que voltar para esse tipo de, né, De leitura. de leitura. Entendi.
Entendi, sim. E uma coisa que aconteceu muito no tempo da pandemia, né? Especialmente em 2020, foram muitos grupos de leitura, né, Bia? Porque às vezes tem algum livro que é muito bacana você ter um mediador, né? Você ter uma discussão. Não que eles sejam difíceis, é que, munido do olhar do outro, a gente olha diferente, né? E isso também E acontece lá na enriquece, sala né? de aula, que as crianças umas com as outras vão mostrando. Olha isso! E criança é muito minuciosa. Ela observa, por exemplo, o desenho daquela folhinha que você colocou do lado do caracol e que a gente adulto não observa, ela vê, né? Sabe Então, que você falou isso? A minha prima, a filha da minha prima, ela tinha uns. Ela adorava esse livro também. E ela sim. tinha uns 5 anos, sei lá, era pequena. Aí ela viu essa cena da Hum. chuva e ela falou: Mamãe, a Bia colocou o pingo de ponta cabeça. Olha só, Ah, ele tá de ponta cabeça mesmo, ó. é verdade. E eu fiz porque eu quis fazer desse jeito, assim, era como se fosse mais espetando, né? Tipo, tá Sim, chovendo, mas era uma chuva espetenta. E eu quis sim. inverter, fiz de ponta cabeça e esqueci que eu tinha feito. E essa menina, ela tinha uns 4 anos, a minha prima, 4, 5 anos, ela falou: tá de ponta cabeça, mamãe, esse pingo. Então ela Que já legal. tinha uma linguagem visual forte o suficiente para perceber que o desenho de uma gota de chuva normalmente era ao contrário do que eu fiz, Que né? Então assim, bacana, essa né? criança ela tem um incentivo tal que o símbolo dela, ela já sabe o que esse símbolo representa, se ele está certo, se ele não está de acordo com o que ela acredita, né? Sim. Que legal, É, né? é fantástico, é fantástico. Então, o Sim. livro para a criança ele traz essa leitura visual e auditiva, né? Então, por exemplo, a criança ela está treinando a memória dela quando ela reconta para um adulto aquilo que ela leu. Olha que Sim. difícil, você tem que pegar a história, deglutir e devolver, né? E às vezes elas fazem o desenho também. Então, assim, é um grau de complexidade, mas tudo a partir desse brinquedinho que nada mais é que uma coisa cheia de folha que vira. Que Então, legal, né? na minha opinião, é um dos brinquedos mais potentes de qualquer um, porque ele te tira da sua vida real e te põe na sua vida de sonhos, de imaginação, de vontades ou de emoções, e também te traz para a vida real, porque você questiona, você quer saber, você fica mais curioso. Então, assim, não é porque eu sou autora de livro, não, mas eu fui aprendendo essas vantagens e essas alegrias do livro de tanto conversar sobre livro. Eu não tinha nem noção de como que isso é potente na É mão de um gostoso, né? pequeno adulto, né, de um bebê, de uma criança que futuramente será um adulto e que a gente quer que todos cresçam saudáveis, né, Que legal. mentalmente. Eu estou aqui, Bia, com a narrativa da Isabelle, que é a mãe de Davi. Ela escreveu assim, ó. O Davi gosta dos livros Gato Xadrez, Era uma vez um Caracol Furado, O Grande Rabanete e O Gato Xadrez no Jardim Geométrico. Mas o preferido dele é o Grande Rabanete. Inclusive, ele até plantou os rabanetes. Olha só. Como que é gostoso, né, Bia? Eu imagino que para você é gostoso ouvir, ler, né, receber essas devolutivas das crianças e dos adultos que leem para suas crianças a respeito dos livros, né? A Ana Cristina colocou assim, ó, eu amo esse livro, fiz um trabalho lindo com ele. A Jucassa coloca, os livros da Bia são um recurso não só de suporte à leitura formal, mas ao visual também. Exatamente, eu concordo muito com você. A Ana Cristina coloca, e ainda dá para trabalhar vários conceitos. Seriação da matemática, olha quanta coisa você trouxe hoje, Bia, mostrando um livro em diferentes idades, né? Em diferentes grupos etários, com diferentes interpretações, né? E que suscitaram aí uma série de outras possibilidades em diferentes escolas, não é? Quantas Ou ideias. famílias, né? Ou famílias. Exatamente. Um livro pode favorecer. Então, uma linguagem, uma narrativa escrita, uma narrativa visual, essa linguagem gráfica, que vem somado a essa musicalidade, né, da leitura
por meio dessas quadrinhas rimadas. Quantas coisas as crianças podem aí vivenciar com afeto quando tem aí um adulto leitor ou uma outra criança mais velha, leitora também, e que possa permanecer ali com ele, de verdade, né? Como você disse e como o Fábio disse também, né? Estar junto com presença mesmo, validando esse momento da leitura e fazendo com que esse livro seja um brinquedo para sempre, né? Seja apreciado para sempre, não só porque ele imprime conhecimento, porque amplia o repertório, mas porque ele é um objeto realmente que traz afeto, que lembra, né, lembra a memória e que traz conhecimentos que vão muito além de leitura e escrita, né? Ele, pensando assim, na semana do brincar, né, na brincadeira livre, que todos vocês discutiram muito a importância, né, de cada um saber conseguir brincar, resolver seus assuntos nas brincadeiras, eu sempre penso assim, como introduzir o livro? Assim, quem nunca brincou de ser professor, por exemplo? Eu amava Sim. brincar de ser professor e ficar ensinando os outros, né? E aí meus primos, meu irmão mesmo, às vezes eles não queriam, ou nem sei se o Fábio me dava aula, hoje em dia ele que virou professor, ele que me ensina. Quando eu falo besteira, ele, não, Bia, não é isso, na faixa etária tal, é assim que faz. Graças a Deus Que ele não deixa eu gostoso. fazer tanta bobagem, né? Eu fico pensando no livro, né, como se fosse, como eu acredito, e que algumas crianças sabem que tratam o livro como um brinquedo, eu fico pensando que um livro, ele poderia e ele deve estar sempre numa maneira com que ele entre na brincadeira naturalmente. Então, assim, dentro de junto do baú, pode fazer, por exemplo, brincadeiras de quem achar o livro, o primeiro que achar o livro X vai ser o livro que vai ser lido aquele dia, né? Ou quem trouxer um livro bacana, vamos ler para todo mundo, então faz uma troca de brincadeiras. E até assim, brincadeira de esconde-esconde. Então, achou o livro? Vamos ler. Ou deixa para um outro dia. Né? Então, achou um livro? Vamos achar um personagem de um livro que é um leão. Quem que vai descobrir? Então, vai numa biblioteca, tem que descobrir livros que tenha leões. Né? São tudo maneiras de brincar e incentivar, mas assim, fazendo parte da brincadeira. Ou, hoje vocês vão trazer um brinquedo de casa e a gente vai fazer uma encenação com os seus brinquedos a partir da história que a gente leu. E vocês podem modificar essa história, se a história não for de acordo, ou se vocês quiserem. Então, tudo depende um Bacana, né? pouco da faixa etária, mas tem milhares de brincadeiras que daria para fazer. Eu não trabalho diretamente com criança, então eu não sei, mas eu fico tendo as ideias e agradeço imensamente as pessoas que me devolvem, né, essa devolutiva mesmo com os meus livros, porque mostra que eu tô num caminho que tá bom, né? Que eu tenho que Sim, com acreditar, porque certeza. se tem esse fofo do Davi que diz que gosta de mim, nossa, já valeu fazer o livro, não é? Pois E tem é, outros Davis por aí, ou mesmo o muito. Enzo do Fábio, que gosta da mesma página toda hora. É incrível, é lindo isso. Isso para mim é um motivo de acreditar no que eu faço, né? Que lindo, Bia. Bem, nós já estamos já chegando no horário que você pediu, né, para que a gente conversasse. Mas antes de nos despedirmos, né, eu quero duas coisas. Primeiro, convidar quem está aqui que não conhece ainda a minha página Sala de Aula Organizada, dá uma olhadinha lá, acompanhe conosco. Tem um sorteio bacana rolando aí, que tem livros, inclusive livro autografado da Bia, né? A Bia vai mandar um livro autografado para o ganhador. Temos também outros livros, tem o livro do Alexandre Rampazzo, o livro do Severino, uma bijuteria, e tem também um jogo que a Lalalu está sorteando para nós também. Então, convido vocês a participar do sorteio, é só olhar lá na minha página. E outra coisa também, Bia, que eu quero fazer antes de você se despedir, é ler esse relato aqui que
a Milena, que é uma professora que trabalhou comigo ano passado, muito querida, muito dedicada, uma professora bacana como pessoa, como profissional. Ela escreveu assim para você, ó, Bia, uma criança minha falou, ela deixa a gente chamar pelo apelido, legal, né, Pro? Os outros escritores não deixam. Ah, Olha que delícia, Bia. que Uma linda! criança falar isso de você, né? A Bia Vilela, que é a que chamada pelo apelido, isso já se aproxima das crianças, né? Que delícia. E a Pois é, Gláucia também fala aqui, ó, como é gostoso um papo com você. O Fábio, página 14 do Enzo. E aqueles que gostam de colo, descobri só agora isso. E a Verônica falando que você é maravilhosa. Bem, Bia, a eu quero Verônica também. agradecer demais esse papo de hoje. Você sabe que o quanto eu tenho prazer de conversar com você, porque eu aprendo, meus olhos brilham, né? A Rô mandando beijo aqui para você, coraçãozinho. A Odaline também. Enfim, é só prazer, né? É só diversão. Isso que você fala sempre. Tem que ser divertido, Selma. Nós vamos fazer uma noite, uma conversa divertida, então vai valer a pena. Então, isso para mim é a coisa mais linda. A Verônica falando. Meus alunos se inspiraram em seus livros e escreveram Os Gatos do Mundo. Ah, eu ia adorar também conhecer os gatos do mundo, viu, Verônica? A Eu já história estou curiosa. da Verônica é muito linda, porque ela, através do Gato Xadrez, eles eram crianças mais velhas, mas é uma escola linda no Rio Grande do Sul, eu acho, no norte. É uma Sim. cidade pequena e eles trazem histórias dos moradores da cidade. As crianças recolhem essas histórias e eles fazem um livro no final do ano das histórias do avô, de um tio, de alguém. E já fizeram vários livros impressos mesmo. É uma coisa linda esse projeto. Bacana. Que E já bacana. ganhou prêmio e tudo. E aí eles Que legal. fizeram os gatos do mundo. Então as crianças ilustraram o gato italiano, tiveram que pesquisar a bandeira, os costumes, e aí fizeram as rimas e imprimiram o livro também. Que Então são bacana. coisas incríveis, porque essa Lindo, criança, né? né, é uma coisa em grupo. É fantástico. Nossa. Olha aqui, a Jucá falando aqui, ó. A Bia já ajudou meus alunos a se tornarem ilustradores e escritores da própria história. A Isabel falando que valeu muito a pena. A Rô falando, amei, meninas. E deixa eu ver quem mais aqui. A Ana Cláudia mandando um abraço. A Verônica de Constantino, do Rio Grande do Sul. A prof. Maluquinha Constantino. falando, Bia maravilhosa. E, enfim, eu só vou terminar, Bia, porque você me pediu, porque o papo tá gostoso. Eu preciso, porque amanhã, às 8 da manhã, eu tenho que ir lá numa escola maravilhosa aqui em São Paulo, que é a Feira do Livro, e eu vou fazer um Sim, evento. Aliás, vou mostrar para vocês. Eu sim. vou fazer um evento com as crianças de 3 anos do Patinho Feio. Que legal. E aí eu vou dar um spoiler. Olha só o que eu preparei. Eles já estão fazendo um lago, que eu mandei Hum, um painel de um lago. E essas crianças estão preparando um lago super legal com os bichos que estariam na floresta perto do lago e tal. E aí eu vou dar o patinho feio para eles pintarem do jeito que eles querem. Eles têm 3 anos. Ou o marreco, são personagens do livro. Ou os patos. Aí eles vão pintar e colar nesse painel que vai ficar na parede. Então vai ser uma obra em conjunto. Olha que legal. E legal. amanhã E vai tem ser também. interativo, eles vão estar pintando e montando lá na hora, enquanto a feira está acontecendo, né, Bia? E com você junto. Olha que delícia as crianças vivendo. A Glaucia falou aqui o que eu já falei para você várias vezes. Todo ano, algum professor da minha escola faz um projeto, era uma vez um gato xadrez. E é um livro realmente que as crianças amam. E a gente, professor, também ama, né, Bia? Bem, de verdade, você é uma escritora, uma pessoa, né, para mim, muito significativa, muito importante, muito querida. E é uma escritora que fica no coração das crianças e das pessoas. Obrigada, Bia, por ter aceitado o meu convite mais uma vez, por ter vindo aqui falar, né, de brincar, a importância do brincar e ter aceitado aí levantar a bandeira junto com a gente na jornada falando de brincar terceira edição. E vamos continuar aí na mira, né? Porque o livro sempre é um brinquedo. Eu acredito nisso e você também. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram, interagiram, olharam, viram e
vão tendo as ideias, que acho que o mais importante é a gente sempre dividir o que vê de coisa boa ou não, ou de coisa ruim, para tentar passar para frente, né? Aí É vale a isso aí. pena. É isso aí. Obrigada, Salma. Um grande Um beijo, beijo. minha Eu vou dar querida. tchau. Até Um beijo mais. a todos. Beijo a todos, pessoal. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer ter vocês aqui. Amanhã cedo é o único dia que temos live pela manhã, às 8h30, com a Odaline Monteiro, minha parceira querida. Nós vamos falar amanhã sobre a cultura escrita e o brincar. Vale muito a pena vocês, professores, pais, mães, enfim, quem gosta, né, dessa temática, estar conosco. Ah, e preparem as xícaras, porque nós vamos tomar café juntos. Tá bom, gente? Venha conosco. E segunda-feira nós terminamos a jornada com a Silvia Fuertes falando do papel dos adultos da escola incentivando o brincar. Essa dupla gestora, né? Coordenador e diretor. Então venha, viu, gente? Fiquem sempre aqui conosco. E dia 31, sorteio. Tá todo mundo te agradecendo aqui, Bia, mandando um beijo. Eu agradeço. Se você puder fazer um print para mim, que eu não sei fazer, depois você me manda. Tá bom. E um beijo para todo mundo. E o legal dessa jornada é que fica gravado. Então eu assisti vários fora do horário, mas que foi um encanto para mim, porque eu consegui. Isso que é legal, né? A gente pode assistir as outras pessoas e às vezes não é na hora que dá tempo, né? É Tá verdade. bom? Então vamos fazer o seguinte, Bia. Adeus, Thelma. Vamos convidar as pessoas para fazer o print e postar lá e marcar você, que daí você reposta, você adora, né? Repostar os Você posts das também, né? pessoas. Por que Né? só eu? Isso eu também gosto demais. Então, gente, prepare a foto, dê um print e aí posta para nós. Pronto? Então, um beijo, Bia. Tchau, gente. Até mais. Muito Tchau. obrigada. Um beijo. Boa noite.